Olá, meus amigos, como vão todos? Aqui estamos para conversarmos sobre um tema muito importante para nós, que é a vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, aqui no grupo, no canal Servir Pontos de Luz, nós temos aí um convite aceitado de muito bom grado para conversarmos sobre esse tema sugerido, Bezerra perante as obras de assistência benemérita, as obras assistenciais conduta espírita. Então é importante, como um ponto de partida, nós entendermos, compreendermos quem foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Sabemos que ele foi espírita a partir de um determinado momento da sua vida, que ele foi médico e que ele também foi político. Olha, que desafio, conseguir conciliar essas três áreas de convivência social e de ações que repercutem na sociedade. A questão da formação espírita, da política e do exercício da medicina. Então, o doutor Bezerra de Menezes, vamos falar lá o Bezerra, né, o doutor Adolfo, ele nasceu em 29 de agosto de 1831. Existe uma farta bibliografia, referências, pesquisas na internet sobre esse benfeitor, tanto aqui quanto encarnado quanto desencarnado. Então vocês vão achar muitas pesquisas a respeito de. Eu preferi aquela que está lá na página da Federação Espírita Brasileira. Então ele nasceu num lugar chamado Riacho do Sangue, na Fazenda Santa Bárbara, no Ceará, em 29 de agosto de 1831. Então nós estamos já comemorando o seu natalício, festejando o seu natalício. Bom, vamos ver aqui. Então, durante o seu período de estudo, né, de desenvolvimento acadêmico, foi muito significativo, porque em 1838, no interior do Ceará, ele conheceu as primeiras letras. Então, ele foi começar a estudar na escola da Vila do Frade, e por lá ficou um bom período. E mais adiante ele foi para o Rio Grande do Norte, a família dele sofria perseguições políticas, e ele aprendeu latim muito cedo. Ele teve contato com as primeiras letras com 10 meses, e o latim ele aprendeu com 2 anos. Então já em 1846, na companhia do seu irmão mais velho, ele começou a fazer então os seus estudos preparatórios e se destacou no tradicional Liceu do Ceará. Ele tornou-se pai, ele veio a tornar-se médico mais tarde, ele queria, né, exercer a medicina, mas o pai dele enfrentava grandes dificuldades financeiras e não tinha como custear os seus estudos. Então, com 19 anos, ele vem para o Rio de Janeiro, e aqui na capital do Império, a fim de cursar medicina. Ele traz uma pequena soma, uma pequena quantia de 400 mil réis que os parentes cotizaram para ajudar na viagem. E ele, em 1852, como praticante interno, ele vai lá para o hospital da Santa Casa de Misericórdia, ali no centro da cidade. Quem conhece esse hospital é um dos mais antigos do Brasil. Então, no Rio de Janeiro, ele começa então a estudar e também a trabalhar. Ele dava aula de filosofia, matemática e doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1857, ele se candidata a um cargo como membro titular da Academia Imperial de Medicina, e aí ele lança uma obra, algumas considerações sobre o crânio, encarado pelo lado do seu tratamento. E se casa em 1858 com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que veio a desencarnar depois, em 1863, deixando um casal de filhos. Em 1859, ele se destaca lá na Academia Imperial de Medicina e levando essa vida de médico, a vida acadêmica, o cuidado dos filhos. Mas em 1865 ele se casa em segundas núpcias com a irmã materna
da sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Bom, então eu vou dar um salto aí na linha do tempo, lá para 1873, quando ele estava, após 4 anos afastado da política, várias situações aconteceram, ele retorna como vereador. Tanto que na Câmara tem um quadro do Dr. Bezerra de Menezes, que eu não conheço, tenho a maior curiosidade de ver. Em 1885, Bezerra, depois de estar atuando há 30 anos como parlamentar, ele se depara com uma nova missão, mais nobre também, com certeza, incumbida pelo Espírito de Ismael, para ter contato, atuar nesse campo da imortalidade através da doutrina espírita, de todos os referenciais que a doutrina nos dá. E, segundo suas próprias palavras, ele, quando começa a ler o Livro dos Espíritos, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo que era novo para mim, eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. E, portanto, ele se dedica aí à causa, vai conhecer a federação na sua antiga sede, até que ele conhece também Augusto Elias da Silva, que era responsável pela divulgação da doutrina espírita no opúsculo da revista O Reformador, que era até então o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, e que ainda está em circulação. Então, nessa relação de amizade aí com Elias da Silva, Bezerra ele passa a se aprofundar mais no conhecimento doutrinário, inclusive sendo colaborador, emitindo comentários judiciosos dentro das suas publicações no Reformador. Ele foi presidente da FEB em 1889 e então ele vai tendo aí uma carreira, como se diz, né, importante no campo das atividades administrativas, doutrinárias, intelectuais, com certeza. Ele escreveu em jornais também como O País, Sentinela da Liberdade, Anais Brasilienses de Medicina. Então ele foi um homem que ele era intenso, vamos dizer assim, nas suas ações, no seu trabalho, né, nessas diversas frentes do conhecimento acadêmico, das ações com projeção social, com foco na saúde, na medicina. E ele desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30, tendo dedicado muitos anos à causa máter. Ele morreu pobre, embora o seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas, e foi preciso constituir-se uma comissão para angariar donativos a possibilitar a manutenção da família. Então, Quintino Bocaiúva que presidiu essa comissão. Por ocasião de sua morte, assim se pronunciou Leão Denis, um dos maiores discípulos de Allan Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritos de todo o mundo. Então, meus queridos, esse texto é uma síntese que está na página da FEB, que faz parte da coleção Bezerra de Menezes. E aí, vamos conversar também sobre as obras de assistência social. Meus queridos, se vocês olharem na internet, nas redes sociais, nós vamos encontrar muitas atividades assistenciais de filantropia, cujo mentor, cuja referência, a inspiração está em Bezerra de Menezes. Então, por exemplo, olha, eu encontrei aqui Filantropia Solar Bezerra de Menezes,
tem o Hospital Dr. Bezerra de Menezes, Centro Social Bezerra de Menezes, olha, Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Então, ele foi uma pessoa realmente que se destacou no tempo, na história, razão pela qual inspira tantas entidades de assistência social. E eu estou vendo aqui Solar Bezerra de Menezes, olha. Ele se preocupa com garantir os direitos sociais e desenvolvimento do potencial humano. Então vamos lá ver o Solar Bezerra de Menezes. Ele se dedica a... Muito interessante. Ele tem que... É São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui quem somos. Ele... Então, uma casa de assistência social à criança e apoio ao grupo familiar que desde 1920 vem atuando na proteção e garantia dos direitos sociais. Muito bom. Vamos encontrar também, meus queridos, olha, outras entidades. Deixa eu ver aqui mais uma. Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Está na internet, só procurar que vocês vão encontrar e vão conhecer. Pensadores inspirados em todas as épocas anotaram em pergaminhos, em pedras, tijolos, peles de animais e tecidos, papéis, por meio de extraordinários veículos virtuais, as ideias que fizeram portadores, oferecendo um imensurável legado das suas teorias nobres a todos nós que aqui ficamos na retaguarda. E aí, de novo, é o que nós estamos falando, né? A inspiração que o Dr. Bezerra de Menezes provocou daqueles que desejam ir além das teorias, aqueles que buscam querer demonstrar resultados, eleger melhores práticas, que atendam às necessidades de sentimento e aspirações humanas. Então, essa casa de recuperação, vamos ver aqui o que ela funciona. É uma instituição fundada em 1959, ela é espiritualista, tem ali, também localizado no Rio de Janeiro, em Botafogo, Tenda dos Irmãos do Oriente, tal questão do fenômeno divino. E aí, sob a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, veio aí uma ideia de se trabalhar a questão do estudo das obras de Allan Kardec. Então, olha só. É muita atividade no campo social, doutrinário, muito interessante. Então, meus queridos, a ideia quem nos inspira, quem promove em nós esse sentimento de mudança, de querer seguir um modelo. Pô, esse aqui aplicou, esse aqui acreditou, e ele se foi em frente, serviu, seguiu, caminhou, deixou ótimos exemplos. Então, esse modelo que a gente chama de neurônio espelho pode inspirar outras pessoas. Então, não é por acaso que o Dr. Bezerra de Menezes foi esse grande baluarte do movimento das causas humanitárias antes de tudo, e tem aí a sua representação em vários grupos, sejam eles espíritas ou sejam aqueles que têm uma forte característica de ações, de intervenções no grupo social, especialmente na criança. Bom, então ele é um modelo que nos inspira. E vários médiuns, que isso já é uma outra questão, nos inspiram também nas suas mensagens, nas suas orientações.
Eu, particularmente, me identifico com as mensagens do Bezerra de Menezes pela mediunidade do Chico Xavier. Eu me identifico ali. É Chico Xavier? É Bezerra de Menezes? Beleza. É muito significativo para mim, é muito inspiradora. Só aquela que vem do Chico. Existem outros médios, sim, anônimos, principalmente os médiums anônimos, que a gente acaba não tendo muito contato, né? Mas enfim, então Bezerra continua vivo, continua atuante nas suas mensagens, especialmente psicografadas. A psicofonia de Bezerra de Menezes por outros médiums, embora tenha ali um conteúdo que prime, que venha valorizar a questão da ética, da conduta, moral, etc. Enfim, eu me destaco, me encontro nas mensagens psicografadas do Chico. Psicofonia existe ainda, mas eu prefiro as mensagens psicografadas do Chico. E a gente vai terminar o nosso estudo assim, enaltecendo esse grande homem que foi Bezerra de Menezes com uma página psicografada por ele. Meus amigos, então, olha, que mensagem linda, chamada Quanto Mais. Abençoai sempre as vossas dificuldades e não as lastimais, considerando que Deus nos concede sempre o melhor, e o melhor tendes obtido constantemente com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, em que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concedestes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados vos encontrareis, de vez que, quanto mais doardes em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre e nosso Senhor Bezerra de Menezes. Meus queridos, olha só, é fantástica as entidades, fantásticas as ações de cunho social, a repercussão da promoção de qualidade de vida do cidadão em várias entidades que se inspiram desse grande nome que foi o Dr. Bezerra de Menezes. Então é uma questão de buscar na internet, conhecer essas obras, colaborar com essas obras, poder fazer doação, enfim, ele foi um homem fantástico, ele fez acontecer. Ele não foi só um espírita teórico, ele foi na vida prática, na vida social, na vida política, em todos os campos de ação. Então, que ele nos inspire, nos ilumine e que a gente possa fazer a nossa parte também promovendo qualidade de vida na convivência que nós temos com as pessoas, sejam elas nossos familiares, aqueles que compartilham das nossas atividades profissionais ou com qualquer estranho. Servir, ser uma pessoa que emite equilíbrio, harmonia, é dever de todos nós. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.